Por isso, nós vamos iniciar e eu vou pedir para a irmã Maria Alice, que está abrindo a câmera, para pedir a bênção e direção de Deus para o estudo dessa noite, minha Amém. querida. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Pai. Muito obrigada por o Senhor me dar ânimo para estar aqui, Pai, depois dessa gripe ou essa virose que eu peguei, Pai. Até agora há pouco eu achava que não ia conseguir, mas estou bem, Pai. Glórias a Deus, porque o Senhor nos levanta, Pai. Louvado seja o teu nome. Pai, fala conosco nesta palavra, Pai. Como eu quero uma porção do Senhor, Pai. Estamos precisando, Pai. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus, com cada um que entrou e aqueles que ainda não puderam entrar e vão ouvir esta palavra, Senhor. Ilumina o pastor cada dia mais, Pai, como o Senhor tem iluminado, Pai, como o Senhor tem trazido bênçãos para a nossa vida. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Só para os irmãos saberem, nós temos 30 pessoas que assistem a gravação regularmente e alguns esporadicamente. Então, por isso a gente tem esse cuidado, inclusive até com o tempo. Por isso, sem muitas delongas, eu vou já colocar para vocês aquela famosa telinha do PowerPoint. E aí vocês vão Pastor, acompanhar comigo. como o senhor está em Portugal viajando ainda, eu imagino que é por isso que nós não estamos recebendo as lições, mas depois vai ser colocado lá no aplicativo, né? Só tem Isso mesmo, duas querido. lá. Eu imaginei que foi. Exatamente. Ok. Tá? E eu deixei o link da gravação lá para todos. Tá? Mas o material mesmo, os PowerPoints, eu não disponibilizei ainda. Mas não vai faltar oportunidade. E assim que eu acho que eu vou tentar fazer, inclusive, ainda essa semana. Mas, sem mais delongas, vamos ao texto, que é o objeto do nosso encontro, objeto do nosso estudo. E nós tínhamos falado do capítulo 4 e no capítulo, desculpe, no capítulo 3. E no capítulo 3 falamos sobre Paulo, ele já estava meio que encaminhando algumas questões. E agora, quando entra no capítulo 4, quero lembrá-los que a divisão de capítulos é coisa da era moderna, é coisa dos nossos tempos. Essa divisão ela tem o propósito de facilitar o entendimento e facilitar o estudo. Paulo não escreveu assim, agora é o capítulo 1, agora é o capítulo 2, não. Ele vem com. Ele é uma carta, na verdade, é uma epístola. Por que epístola? É a força de quem escreveu pregando em um grupo, transmitindo para um grupo. Essa é a diferença de carta e epístola. E aqui, essa carta de Paulo ela era utilizada como epístola. Chegavam lá na Assembleia, junto com os irmãos, e ela era lida como se o próprio Paulo estivesse falando aos irmãos. Como chegou até nós. E assim, ele começa no capítulo 4, que é muito legal. No capítulo 4, ele começa dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, ou seja, depois de tudo que eu falei, embora o que eu já tenha dito, então aqui ele faz um preâmbulo, tipo assim, estou finalizando a carta. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês procedendo, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Paulo começou tratando de uma maneira muito simples.
Quanto ao mais, irmãos, como eu já disse, muito embora, porém, no entanto, todavia, contudo, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, ou seja, falei para vocês como é que Jesus é, como é que ele vive, a fim de agradar a Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que já entregaram o coração para Jesus, já alguns já foram batizados, não sei se todos, que já têm uma vida, vamos assim, chamada de cristã. E é muito importante quando a gente fala com crentes, ou com a igreja, ou com pessoas que já são convertidas, quando lê esse texto, e Paulo diz assim, como ver a fim de agradar a Deus. Nós devemos nos apresentar a Deus como algo agradável. Sabe o que aconteceu no Velho Testamento? O sacerdote, ele tinha ele tinha a responsabilidade de oferecer o holocausto ao Senhor, oferta ao Senhor. Mas antes dele oferecer oferta ao Senhor, o que o sacerdote fazia? Ele se purificava, colocava uma roupa especial, e com essa roupa especial, ele fazia a oferta ao Senhor. Ele queimava ali o incenso, e o propósito era que aquilo fosse agradável ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer a vontade de Deus, tá? Você pode até fazer a vontade de Deus e algumas vezes não agradá-lo. Vou dar um exemplo. Lembra-se de Jonas, profeta Jonas? Vai até a cidade de Nínive e fala para aquele povo que 40 dias e alguns a Nínive vai ser subvertida. Não é isso? Que é isso? Para Nínive, Nínive era a capital do Império do Império Medo-Persa. Para vocês terem uma ideia, a entrada da cidade era iluminada com os corpos dos inimigos, que eram besuntados e queimados vivos. E quando não sobrava mais nada, sobrava só aquele os ossos. O que eles pegavam? Eles tinham uma pirâmide de ossos na entrada da cidade. O Jonas falou: que é isso? Vou lá nada. Foi para o porto, pegou o navio, foi engolido pelo grande peixe, aí ele volta, prega o evangelho, aí ele volta, depois de tudo isso, ele volta, prega o evangelho, o povo se converte e ele fica lá esperando a destruição da cidade. Não destruiu, né, Deus? Poxa vida, hein? O Senhor, hein? Ele fez a vontade de Deus? Fez. Mas foi com vontade de agradar a Deus? Fez por quê? Foi empurrado. E, gente, quando Paulo escreve aqui agradar a Deus, já foi instruído como viver a fim de agradar a Deus, uma vida que agrade a Deus, na qual Deus olhando, é como aconteceu lá com o Jó, lembra? Você viu o meu servo Jó? Que vida bonita, que vida agradável. Percebeu a diferença? Jonas, Jó, eu não, veja bem, gente, eu não tô questionando a vida de ninguém. É que às vezes eu vejo a nossa igreja, por exemplo, choveu, tem um monte de gente que não aparece. Mas peraí, eu não vou para cultuar a Deus? As pessoas não aparecem na igreja para adorar a Deus congregacionalmente? Ou vai ter um culto a Deus? Vai ter um. Eu gosto muito da expressão americana, que eles não chamam de culto, eles chamam de serviço ao Senhor. E Paulo está dizendo aqui que é a nossa vida, a fim de agradar a Deus. E, de fato, vocês estão procedendo assim. Os Tessalonicenses, apesar de Paulo ter ficado com eles só 3 semanas,
A resposta que Paulo tem é que eles estavam vivendo dessa maneira, buscando agradar a Deus de tal maneira, a influência foi tão grande que até as cidades em volta, as pessoas, peraí, nós queremos servir esse Deus. Nós queremos viver da maneira que esse povo está vivendo. Nós queremos também agradar a Deus. E as pessoas começaram a vir para Jesus pela vida que essas pessoas tinham. Eu não vou perguntar como é que está a sua vida com Deus. Eu só vou dizer que tem algumas pessoas. Eu vi uma certa ocasião, em uma das conferências missionárias na nossa igreja, um pregador falando de um missionário que morreu no campo, e depois de algum tempo, enviaram um outro missionário no lugar dele. E quando ele chegou lá, ele começou a falar de Jesus, e como devia ser uma vida de Jesus, o pessoal falou assim: não, peraí, esse cara viveu aqui, nós conhecemos ele. Percebeu? Eu não sei como é que o teu vizinho te conhece. Eu não sei como aquela pessoa que pega ônibus com você te conhece. Eu não sei como as pessoas te conhecem lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá no trem. Mas quando você vive uma vida que agrada a Deus, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, a Bíblia diz, até os seus inimigos têm paz com ele. Não viu aquela expressão, quando um não quer, dois não brigam? Quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele tá tratando com gente assim, que está vivendo dessa maneira. Agora, aí ele vai no próximo parágrafo, né? Lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Opa! Olha o nível de pessoa que Paulo está dizendo que está tratando. E ainda ele vem e reforça. Estou pedindo para vocês. E exortamos. Tem um pessoal que confunde exortação, tá? Tem um pessoal que tem uma dificuldade com essa palavra exortar e acha que é agredir o irmão, tá? Exortar, meu querido, minha querida, exortar é motivar alguém a seguir a Jesus de maneira correta. Vou repetir, está em tela, inclusive. Exortar é motivar alguém a seguir Jesus de maneira correta. Se teu irmão pecar contra ti, aliás, irmã Sueli, na aula próxima passada, a irmã me perguntou qual era o texto, e eu falei que era Mateus 19, eu me equivoquei. Mateus 18, tá? Aquele texto. Se teu irmão pecar, vai tu e ele só, e assim por diante. Na gravação eu fiz a correção. Exortar é motivar alguém. Então, se o teu irmão pecar contra ti, se você vê que ele está em pecado, não foi contra você que ele pecou, mas ele não está andando da maneira correta como tem que andar. O que você faz? Cola nele. Meu irmão, não é desse jeito que Jesus quer que nós vivamos. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Te amo. E queria te ajudar. Mas me ajudar em quê? Querido, é que agindo dessa maneira, ou desse jeitinho que você tem, não é parecido com Jesus. Jesus age de maneira diferente. Jesus age de outra maneira. E eu quero te ajudar a caminhar, a viver do jeitinho que Jesus é. Posso caminhar com você? Deixa eu caminhar com você. Quero te ajudar nessa caminhada. Isso é exortar. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Eu tô na igreja há muito tempo. Eu sou da época, inclusive, que tinha igrejas que excluíam isso porque a pessoa cortava o cabelo e qualquer coisa assim. Excluía. Querendo, mas você aqui não, vai embora. Era uma dificuldade muito grande em entender o que é exortar. E exortar, e olha o que Paulo coloca. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus. A exortação é em Cristo.
A exortação é no Senhor Jesus, não é no meu conceito, não é no que eu penso, ou é no conceito que eu tenho, ou na regra que eu defini. Tem só essa diferencinha. Com que propósito é a exortação? Olha o que ele coloca. E cresçam nisso cada vez mais, ou seja, no agradar a Deus, que eles já estão procedendo. Deu para perceber a ligação que tem aí? Seriedade que tem, só nesse primeiro versículo. A gente lê isso aqui e fala assim, não, mas a riqueza está em você pegar o texto, meditar no texto. Deixa o texto falar com você. E quando você encontrar dois irmãozinhos que estão andando diferente do que é o andar de Jesus, abre Colossenses 4:1. Quanto ao mais, irmãos, vocês já foram instruídos como tem que viver, a fim de agradar a Deus no ministério, lá no seu trabalho, lá na escola, por onde quer que você faça, a tua vida, o teu propósito, a razão da sua existência, agradar a Deus. Então, somente agradar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dizem que nós somos não sei quantos milhões de evangélicos aí. Se os evangélicos vivessem somente isso, essa nação seria convertida com toda certeza. O Brasil seria diferente. Não precisaríamos nem nos envolver com política ou falar de fulano ou de ciclano. A nossa vida, o propósito de cada crente, no seu falar. Aquele versículo que diz assim, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a ti. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam todas em louvor ao Senhor. Quando o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso propósito é só agradar a Deus, muda tudo. Inclusive as pessoas à nossa volta. E o Paulo, quando vê isso aí, o Paulo está do outro lado dizendo assim, gente, vocês fizeram certinho! E eu estou torcendo por vocês, eu estou feliz demais com vocês, eu estou aqui na torcida por vocês, e eu estou feliz, eu estou vibrando, é como se vocês marcassem um tremendo de um gol, é isso mesmo, o caminho é esse, vocês acertaram! Uhul! Isso é vida! Isso é alegria! O Paulo está feliz quando ele vê isso. Continuando, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Quero lembrar que Paulo esteve só 3 semanas com os Tessalonicenses. O que ele falou? Contou de Jesus, com o que era a vida cristã, como que era para viver e o que Jesus havia ensinado. Ponto. Foi embora. E sabe o que é legal? Quando ele fala assim de conhece os mandamentos que lhes demos, a palavra no grego aí é parangelias. Parangelias é uma ordem superior. Presta atenção que tem um detalhe aqui que é chave para a vida cristã. Ordem superior que é para ser transmitida para os outros. Quando nós vemos aqui mandamentos, não é algo imposto somente para você obedecer friamente. Não, em primeiro lugar, vem uma ordem de um superior, inclusive a linguagem que é usada aqui é a linguagem militar. É a ordem que é para ser transmitida para os outros. Parangelias quer dizer isso. E foi traduzido como os mandamentos que lhe demos. Mas a ideia é de você receber, viver e passar para os outros.
Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está escrevendo isso? Porque tinha uma realidade, gente, bem interessante. Antes de entrar no próximo versículo, eu tenho que falar para vocês qual era a situação da região ali onde estavam os tessalonicenses. Só para você ter uma ideia, a cultura greco-romana, esse trecho é do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos comentários que eu indiquei para vocês. E olha só o que ele escreve. É quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse a sua hetaira, ou seja, a sua amante. Alexandre Magno tinha a sua Thaís, que depois da morte de Alexandre aos 33 anos, casou-se com Ptolomeu do Egito e tornou-se mãe de reis. Aristóteles tinha a sua Ertília, Platão a sua Aquenessa, Péricles a sua Aspásia, que escrevia seus discursos, Sófocles sua Arquipe. A atitude grega dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que, quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição e abrir os prostíbulos dos estados, os lucros desses eram usados para construir, erigir templos aos deuses. Olha a cultura que esse povo está vivendo. Olha o meio em que Paulo está escrevendo. Pra vocês terem uma ideia, o historiador Gibbon, tá? Dos 15 imperadores romanos, apenas Cláudio não não estava envolvido em atos de homossexualidade ou coisas desse tipo. Aí você vai entender porque Paulo agora escreve o restante do texto. E olha o que ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aí você entende a cultura greco-romana, a situação em que ela estava, o volume de pecado, a prostituição era algo comum e fazia parte da cultura deles. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, não está muito diferente disso, não. Hoje, essa questão da homossexualidade, gente, virou um negócio que, agora, se você te falar contra, é homofobia. Gente, Deus não ama o homossexual. Ele odeia o relacionamento homossexual. A pessoa humana é amada de Deus. Jesus morreu por todos. Tem que tomar cuidado. O que Deus não gosta é do pecado. Mas o homem, a mulher, são amados de Deus, independente da situação ou da condição em que eles se envolveram ou estão. Muito cuidado com isso. Quando você for questionado acerca disso, tem que ficar muito claro. Jesus morreu por toda a humanidade, até os homossexuais. Eu ouvi uma ocasião o relato de um. Como é que é o nome? Era um rabino. É um rabino que era capelão em um hospital. Certa ocasião, ele foi convidado, foi levado, né, para falar com um jovem que estava terminal de AIDS. Esse jovem terminal de AIDS, ele falou, não, eu vou lá, conversa com ele. E quando chegou lá, foi conversar com esse jovem. E conversando com ele, o jovem lhe disse, e ele relata isso no seu livro. O jovem lhe disse, ele perguntou para o jovem, escuta, se você pudesse, se fosse lhe dada a condição
e você tivesse um último desejo, o que você pediria? E para a surpresa daquele rabino, esse jovem disse para ele o seguinte: eu gostaria de voltar à minha igreja. E ele, para quê? Eu usaria todas as minhas forças, todo o meu intelecto, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho e toda a minha energia e pregaria um último sermão. E ele perguntou: e como seria esse sermão? Muito simples, muito curto, muito objetivo. Eu ia dizer para as pessoas que a condição em que me encontro foi pelas escolhas que eu fiz e pelos meus pecados. Mas a coisa mais maravilhosa, mesmo nessa condição, mesmo com o peso do pecado que assola a minha vida e a minha saúde e está me levando para a sepultura, Deus continua me amando. Ele não deixou de me amar. E ele não deixa de me amar. Eu usaria toda a minha energia para convencer as pessoas para que elas entendessem que Deus continua nos amando e ele nunca, nunca deixa de nos amar. O povo de Tessalônica entendeu isso e deixou a vida de pecado e abandonou a vida de pecado. E quando Paulo escreve, ele sabia como era a vida dos romanos, os princípios romanos, o padrão romano de existência, de vida, e inclusive dos seus reis, dos seus líderes, dos seus generais de imoralidade. E quando ele escreve isso, é para aqueles que deixaram essa vida imoral, que deixaram a imoralidade, deixaram a vida de pecado e passaram a viver uma vida que agrada a Deus. E buscam viver uma vida que agrada a Deus no meio de uma geração e de uma população corrupta, perversa, malvada e completamente envolvida no pecado. E não é diferente a maneira que nós vivemos hoje e a sociedade que nós vivemos hoje. A nossa sociedade é imoral e busca a imoralidade o tempo todo e vende a imoralidade como algo que deve ser padrão a ser vivido. É na TV, é na rua, é na moda, é no jeito de ser, tudo. É no padrão ético, moral. Bom, já vi isso no nosso país. E começa lá do presidente. O que o povo escolheu? Ah, ele é condenado, foi condenado em várias instâncias, tem as provas, tem tudo, tal. Ah, eu quero ele como meu presidente. Vocês perceberam? Tenho nada contra o Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, oro por ele, e nós temos que orar por ele. É a autoridade constituída e Deus constituiu como autoridade. A gente faz o quê? A gente ora por ele, para que Deus abençoe. E esse país só não está numa situação pior porque a igreja está orando. Esse país só não caiu em desgraça porque Deus, a igreja está orando. Ah, Betão, você está falando hoje, mas o dólar subiu uma barbaridade. Mas não pode subir uma barbaridade, o dólar pode chegar a 10. Esse país vai continuar. Mas o pecado é que não pode continuar. A igreja tem que se posicionar. A igreja tem que andar e está todo mundo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, só a igreja. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a realidade da Macedônia era um padrão ético e moral completamente imoral. Moralidade não existia naquele período. O texto que eu acabei de ler para vocês agora, do Hernandes, do seu livro, eu tirei uma foto, você viu que era uma foto, não foi? É isso mesmo. Era essa a realidade que existia ali naquele período.
Por isso, ele escreve: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. E, gente, quando ele coloca aqui imoralidade sexual, a palavra que ele usa aqui é porneias. Porneias, lembra? Pornografia. É de onde vem a palavra pornografia. Abstenham-se de porneias. Toda e qualquer forma. Toda e qualquer forma. E a igreja tem um padrão ético-moral muito mais elevado. Toda e qualquer relação sexual fora do casamento, a igreja condena. E aí tá assim que tem que ser. Homossexualismo também é condenável. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Santa e honrosa. E olha só o que ele coloca. Não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Tá? E quando ele usa aqui, cada um sabe usar o próprio corpo. A palavra aqui que ele usa é isqueus. Isqueus é a mesma palavra que a gente encontra em alguns textos bíblicos, né? Que está falando justamente de, como por exemplo, lá em Marcos 11:16, ele usa isqueus, traduzido como vaso. Tá? E pessoas como instrumento, como por exemplo lá em Atos 9, versículo 15. E também como vasilhame frágil, 2 Coríntios 4:7. Então, os corpos, ou aquilo onde é o depositário do Espírito Santo. Percebeu a diferença? O depositário do Espírito Santo, que o Espírito Santo está habitando de maneira honrosa, digna. Gente, quando a Bíblia diz lá em Efésios, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você é a glória de Deus em pessoa. Você está levando o Espírito Santo por onde você passa. Por isso, o lugar que você passa, que você planta a planta dos seus pés, esse lugar é santificado. Lembra aquela canção? O Espírito Santo se move em você. Essa que é a realidade agora. E é o que Paulo está usando. E sabe o que é legal? Quando você entende isso e vive isso, as coisas à sua volta começam a mudar. E aí você é revestido não só da santidade, como também da autoridade. Gente, você se lembra que Jesus foi encontrado comendo junto com pecadores? Ele deixou de ser santo? Deixou de ser puro? Você se lembra que colocaram aos pés dele uma mulher que foi pega em flagrante de adultério? Ele deixou de ser puro? De maneira alguma. Lembra da pecadora que ungiu os pés de Jesus? Derramou sobre ele o azeite, ou aquele perfume de nardo puro? O passar no meio de um ambiente de pecado ou no meio de pecadores não torna você impuro. Envolver-se, aceitar. Lá Tiago diz o seguinte: ninguém, quando tentado, diga por Deus sou tentado, que Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado quando engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. Em algumas traduções mais antigas, né? Sabe o que é concupiscência? Gostinho pelo pecado. Eu fui lá, achei legal, gostei, me envolvi,
e me sentir confortável naquela situação. Sabe aquela história de pastor não está vendo, pastor não está aqui, mas Deus está com você, meu querido, minha querida. Tome cuidado. O que Paulo está dizendo é para a igreja. É por isso que tornou-se uma epístola. Por isso cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, independente da situação, independente do lugar. Porque, querido, a qualquer momento, as paixões da carne podem tomar qualquer um de nós. É aonde a gente peca. Toda vez que você tentar controlar e dirigir a sua vida, você vai acabar numa dessas paixões, como os pagãos que não conhecem a Deus. Muito claro, muito objetivo. Continuando, nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. Aí tem que tomar um cuidado danado, né? O Senhor castigará todas essas práticas, como eu já disse e asseguramos. A palavra que ele usa aqui, inclusive, tá? Para você ter uma ideia, pleonectem, pleonectem é a mesma coisa que você provocar um desejo em alguém que não possa ser plenamente satisfeito. Gálatas 5:22, ele fala da lascívia. Lembra de lascívia? É a mesma coisa. Pleonectem. Não prejudica, ou em algumas traduções está não defraude ao seu irmão. Defraudar é a mesma coisa. Ou provocá-lo de maneira que você o induza a erro. Ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas, desde o pecado, aquele que não percebe que está no pecado, castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É para isso que nós somos chamados. Ou seja, quando Pedro escreve, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Essa é a nossa forma de viver. Sede santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Ah, Betão, mas aí a cidade que eu moro, inclusive, é chamado Santo André. O cara devia ser santo, né? Todos nós temos que ser santos. Ah, mas só o Paulo foi chamado de São Paulo. Não, nós somos chamados para a santidade. Todos nós. Todos são chamados para ser santos e ter uma vida digna, pura e que glorifica a Deus. Aliás, você, minha irmã, você, meu irmão, são embaixadores de Cristo, representante oficial do reino dos céus. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Percebeu a profundidade da coisa? Aonde Paulo quer chegar? E ele fala mais o seguinte, tá? Quanto... Ah, detalhe, né? Bom, bem lembrar, né? 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, qualitativos, tal, herdarão. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Simples assim. Simples assim. E ele avança. Quanto ao amor fraternal,
Não preciso escrever, pois vocês mesmo já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Legal, né? Olha, não preciso nem falar para vocês que vocês já estão vivendo isso. E quando ele fala aqui a amor fraternal, ele está usando um termo grego que eu gosto muito, eu vou colocar em tela para vocês, que é Filadélfias. Filadélfias é aquele. Nós temos no grego várias palavras para amor. Tem o eros, não, precisa nem, não carece de explicação, né? Storge, filia e ágape. O filia, de onde vem Filadélfios, é o amor, aquele bem próximo e de irmão. De irmão. Filadélfias, amor de irmão. Ou seja, mesmo sangue, mesma origem. E é por isso que na igreja a gente chama um ao outro de irmãos. Olha a diferença que Paulo está colocando aqui para um povo que tinha uma cultura militar, que tinha uma forma de viver totalmente reprovável para os nossos olhos, e eles aprenderam a viver em comunidade como irmãos. Eu não sei como é que é o relacionamento com a sua família. Hoje em dia a coisa está bem complicada, esse negócio de irmão e de família. E no Brasil o negócio ficou bem complicado, inclusive tem até irmão que dá tombo no próprio irmão. Graças a Deus, eu e minha família, a gente vive muito bem. Temos um ajuda o outro e o outro ajuda um. É assim que tem que ser. E defender o seu próprio sangue. É por isso que Paulo, quando fala aqui, gente, Tessalônica tornou-se uma referência em termos de povo, em termos de cultura, em termos de igreja. Depois que passaram a viver dessa maneira. A ponto de o evangelho se expandir e crescer por toda a região. A gente vai ter que voltar em alguns princípios e começar a rever alguns conceitos. E começar a experimentar o que é esse amor fraternal. Nós temos, gente, eu cito várias vezes, e vou citar mais uma vez, nós vivemos um problema na igreja que a gente tem uma síndrome de nuca. Sabe o que é síndrome de nuca? Conhece o irmão só pela nuca. Eu fiquei muito feliz alguns dias atrás aí que uma irmã nos convidou para almoçar na casa dela. Era uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu malemar ia na casa dos meus irmãos para comer. Passamos a tarde em família, falando do amor de Deus, falando das coisas do reino, confraternizando, brincando, conversando. Foi uma bênção. E eu vou fazer uma feijoada em casa. Estou esperando a temperatura voltar para o Brasil, a temperatura baixar aí. Clima, né? Estou falando do clima. E vou fazer uma feijoada e vou levá-los para comer a feijoada na minha casa. E vão passar a tarde inteira junto de novo, conversando, brincando. Quanto tempo a gente não fazia isso? E hoje em dia a gente não faz mais. A gente acha que o outro vai se pendurar na vida da gente e vai chupar o nosso sangue de canudinho. E tem medo um do outro. Olha o padrão que Paulo está dizendo que tinha os tessalonicenses. Daí, ele diz, quanto ao amor fraternal, não preciso escrever-lhes. Vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, detalhe, e de fato, o relatório que ele recebeu do Timóteo. Vocês amam a todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês que cada vez mais procedam, assim procedam. Continua, não para. E já indo para o final,
desse capítulo, ele diz o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Ou seja, ninguém vai pendurar no outro irmão, ficar pendurado na vida do outro irmão e literalmente sugando o outro irmão. Não. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ali, gente, na igreja de Tessalônica, aconteceu o seguinte: algumas pessoas falaram o seguinte: Jesus vai voltar, vou viver aqui sem fazer mais nada, vou esperar a volta de Jesus. E vou colocar meu burrinho na sombra. E achou que isso era o suficiente. E passou a viver desse jeito. E estava lá na igreja. Hoje a gente chamaria de vagabundo. Naquela época, o Paulo apenas deu uma palavrinha: peraí, pega esse cara e põe para. Cada um esforce para ter uma vida tranquila. Faz o que é teu. Faz a tua parte. Viva às tuas próprias custas. Cuide dos seus próprios negócios. Trabalhe com as próprias mãos. Porque também na cultura helênica, greco-romana, trabalhar manualmente era coisa para escravo. Não era para eles. Eles iam ficar ali no Areópago, iam lá ficar confabulando, fazendo as suas elucubrações e aprontando, né, do jeito que eles aprontavam lá. Mas, o que Paulo está dizendo para a igreja? Na igreja, não. Cada um vai cuidar do que é seu. Por quê? Jesus vai voltar? Sim, irmão. Vai voltar. A esperança nossa é essa. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aí ele diz no versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Fique esperto, meu irmão. Fique atento. É assim que vai acontecer. Não complica. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, ele está falando aqui do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Eles estavam esperando isso, mas isso vai acontecer. Mas espera, descansa, vive uma vida digna, bonita, e quando Jesus voltar, vamos estar junto com ele. Simples assim. Não complica, não dificulta, tá ok? E eu gostaria de ler Mateus 24. Eu vou pedir para vocês lerem depois em casa. Mateus 24, capítulo do versículo 40. Aliás, aproveita, depois anota aí. Lê do 24 até o 42. Que eu não vou ler agora por causa do tempo, que eu quero dar tempo para vocês e quero dúvidas, perguntas, comentários, a palavra é de vocês. Abre teu microfone e fica à vontade. Eu não vou interromper que nem eu fiz na aula passada, gente, prometo. Fica à vontade, irmão. Pode falar, o seu microfone já está aberto. Eu? Ai, mas Sueli, começou a falar e parou?
Ai, desculpa, é que eu estou sem nada aqui na frente, além da sua visão. Irmão, Ok. quando o Senhor Jesus curou o servo do centurião, Uhum. aquele servo, é possível que ele fosse um amante? Já que na cultura romana isso era muito comum, Não posso afirmar especialmente, isso, minha querida. especialmente aqueles que cuidavam das armas, né? Querida, não se pode fazer essa afirmação. E porque, Entendi. da mesma maneira, na mesma proporção em que havia a homossexualidade era algo totalmente comum naquele tempo, tá? Nem todos, como eu citei, inclusive imperadores, nem todos eram envolvidos com a homossexualidade total. Então a gente não pode fazer essa afirmação, nem por um lado, nem por outro. Até porque o fato é irrelevante. O mais importante é que ele foi curado. E foi curado por Amém. Jesus. Segunda pergunta. Vamos lá. A questão do homossexualismo hoje, ela está aí, exposta, né? Aumentando a cada dia mais. E a gente não pode falar nada. Então, a única coisa que a gente pode fazer é orar. O senhor acha que as nossas orações serão atendidas? Querida, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que daqui a um tempo, pastor Grava, pastor Abner, pastor Flávio, vai ser tudo preso. E vai ser uma Vai ser o bênção. quê? Vamos ser tudo preso. E vai ser uma bênção. Todos os pastores presos. E vão pedir para arrancar a página da Bíblia. Vai ser uma coisa de doido. Eu estou esperando Já estão isso. fazendo isso. Sim, mas vai ser bem maior e vai ser bem pior. E eu torço para que seja rápido. Porque quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido Jesus volta. E outra, vai ser uma grande oportunidade de pregar em cadeias. Vai ser um privilégio sofrer por Jesus, porque hoje em dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a tranquilidade: está sendo gravado e vai ficar na internet. Tá? Eu disse no começo: Deus não tem nada contra pessoas. Deus é contra o pecado. E o homossexualismo é pecado. Ponto. E para onde vai o pecador? Se ele continuar debaixo do pecado? Vai para o inferno. Mas não porque Deus está mandando a pessoa para o inferno. Porque ele era homossexual, o mentiroso também vai, o ladrão também vai, o homicida também vai tudo para o inferno. E vai ter muita gente que vai, né, que vai chegar no último dia e vai dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, pregamos e anunciamos e tal, e vai apartar-vos mim, malditos, que eu nunca vos conheci. O padrão de excelência Paulo deu agora nesse capítulo. E outra, é muito claro, eu não tenho. Gente, quando eu encontro com um homossexual, a primeira coisa que eu faço para ele, eu falo de Jesus. Eu tive o privilégio de falar de Jesus para algumas pessoas, de orar, inclusive. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um trabalho na Avenida Industrial, na qual eu ia pregar para prostitutas e homossexuais. Alguns deles se converteram e fizeram parte do rol de membros da nossa igreja, transformados, lavados pelo sangue de Jesus, convertidos. Ministério Ágape. Alguns deles morreram pelo de AIDS e tudo mais, mas foram transformados e foram salvos. E nós temos que anunciar. Irmã Maria Alice, a irmã levantou a mão, pode falar, querida. É, nós não podemos ficar muito preocupada com o pecado lá fora, porque a Bíblia diz Isso. que os sujos vão se sujar cada vez mais e os limpos vão se purificar. Nós temos que pensar aqui, você vê que nesses 3 dias que você fala, você citou muito bem, eu só queria reforçar. Ele termina para eles falando que, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, tudo, né? Aí ele fala, finalmente, eu quero falar umas coisinhas que pode acontecer no meio de vocês serem tentados aqui no meio de vocês.
essa fornicação da carne, qualquer coisa. Você falou tanto de Jesus, que lindo. A mulher secando o cabelo dele, ela secando o pé dele com o cabelo. Ele ficou com aquela mulher que teve 4 maridos, não tinha mais nenhum, ninguém veio criticar ele por nada, nem a mulher. Ele nunca passava nada, aquela pureza, essa pureza que nós temos que passar para o nosso irmão, independente. A mulher tem que estar bem vestida, porque se é ela que provoca, que está ali no meio cristão, ela não deixar esse negócio de realmente defraudar um irmão, roubar alguma coisa que não pode satisfazer. Então, ele está muito preocupado aqui agora com entre eles, porque a tendência do cristão é assim, eu estou salvo na minha alma, vai para o céu, o corpo, ó. Antes a gente até pensava assim, salva a alma, e Deus fala que a gente tem que ser íntegro, corpo, alma e espírito, perfeitos, íntegros. Tanto é que em Romanos 12, 1 e 2 ele fala, né? Agora, os vossos corpos como culto racional, uma coisa natural, vocês andando com Deus de uma maneira normal. Não preciso, não, agora eu vou ver Deus, eu fecho o botão da blusa. Não. É todo dia, eu tenho que ir no mercado, é assim, é lá na feira, é assim, é lá na piscina, é assim, em qualquer lugar que eu for. Jesus está ali. Com certeza. E ele fala assim, agora tem uma coisa, todo irmão que defraudar um outro irmão, Deus vai se vingar dele. Por isso que eu falo, corpo de Cristo tem uma vingança do próprio Deus para quem fizer um pecado desse tamanho no meio cristão. Eu já vi muitos morrerem, e morre mesmo, tá? Mais cedo ou mais tarde, ele acaba morrendo. É igualzinho o Coríntios 5, lá do moço que possuía a mulher do próprio pai. E ele fala, entreguei para que seja destruído o corpo dele, para que ele venha se salvar ainda, porque ele temia Deus, ele estava ali, ele queria Deus, só que ele estava com essa prática, e essa prática não condizia com aquilo, porque contamina a igreja inteira, tem que ser tirado o cara que tem essa prática. Então, este pecado é bobagem, gente, é no meio cristão. Lá fora, Deus vai destruir qualquer um do pecado, qualquer pecado, igualzinho. Mas por Se não está causa com Jesus, já está condenado. Quem não está com ele já está condenado. do Espírito de Deus, do templo do Espírito, que Deus colocou aqui dentro, aquele que for que infernizar, aquele até destruir, Deus é o vingador. É agora, vocês, a colocação da irmã Maria Alice? Vida, viu? Eu estou dizendo que é nesta vida. Tá? A pergunta que eu estou fazendo é para o grupo, se todos entenderam a sua visão, a sua colocação, que foi muito, que foi bem enfática e muito clara. Obrigado, querida. Prossiga. E ele fala que, porque quem destruir esse templo, Deus também destrói ele. Não tem jeito. A gente tem que respeitar o nosso irmão de uma tal forma que Deus está ali dentro dele. Isso mesmo. Tá? Deus está ali dentro dele, preservar e cuidar. E ter essa mente de Cristo mesmo, aprender a palavra do jeito que ela deve ser. Então ele falou, olha, meus queridos, vocês aprenderam bem, vocês estão santificados, mas existe um tipo de pecadinho que pode estar aqui no meio, aquela irmã mais bonitinha, minha mulher não é nem tanto, nós estamos aqui, a gente faz o grupo, todo dia eu dou uma olhadinha, você está entendendo? O pecado, a gente sabe que a convivência e aquela motivação, e você dando asas para aquilo ali, isso vai longe. Por isso que a palavra nós temos que ser muito claro nisso aqui, para que cada um, ele fala, saiba possuir o seu próprio corpo. Exatamente. Aquelas áreas que você tem mais destacada, cubra um pouco mais. Não se saliente tanto, tá? E eu creio que é bem por aí, essa parte, Deus vinga. Ele prometeu, ele falou, eu vingo. Eu prometi, eu estou falando. Preste atenção neste pecado, igreja. O amor fraternal vocês já têm. O amor, vocês fazem tudo muito bem. Não corra esse risco aqui dentro da igreja, que quantos a gente vê, né? Sujar a igreja.
É que fazer essas coisas. é muito E aí, importante a gente colocar, observar que eles tinham o aspecto cultural, e isso também, lógico, influenciava dentro da igreja. se convertendo Lógico, também, entrando junto, claro, mas aí a sim, palavra tem que ser muito exatamente. clara. Como Paulo, para eles, já deixou isso aqui claro, que existia esse tipo de Mas pecado também ali. Porque o corpo de vocês a também advertência à igreja é muito forte. é muito forte. E aí ele fala assim, e aí, claro, tinha gente naquela época, você vê que o Paulo não usou dinheiro de nenhum deles durante aquele, ele tinha muita lição ali para ele dar depois. Ele usou as Autoridade também, próprias né? o trabalho dele para ele não usufruir nada deles, para ensinar. Não, minha gente, vocês têm que trabalhar para comer. Quem não trabalha não come. Exatamente. Porque no princípio, na igreja de Jerusalém, todo mundo deu tudo que tinha, tudo. Mas por quê? Era uma igreja, era um chamamento de Deus para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, era a última leva deles ali, naquela época. E você vê que eles se entregaram tanto, cheios do Espírito, noite e dia. Imagina com Paulo, todo mundo pregando daquele jeito, a gente não queria mais nada. Né? Eu, quando me converti, eu deixava meu filho um pouco até o Luiz chegar na minha sogra que morava em frente, e eu falava para ele, filho, eu vou ali na Rodia, eu ia até a pé, que eu morava bem ali, no mesmo lugar que eu morei sempre, agora que eu mudei. Eu falava, filho, eu vou indo ali, mas se Jesus voltar, a gente se encontra lá em cima. Eu tinha uma sobrinha testemunha de Jeová, que depois ela veio ler a palavra, ela veio estudar com a gente, e ela falou que eu falava isso, eu nem lembro o que eu falava. Mas eu entregava isso, ele dizia isso para ele. Eu achava que Jesus Mas ia voltar e assim eu, logo. Eu estava com louça, com a janelona, eu olhava, eu sonhava que ele estava voltando, era uma coisa. Hoje, sabe quando Jesus fala assim, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Sabe que fé que é essa? Ele vai achar fé. É a fé que ele vai arrebatar a igreja dele, que ele vai voltar. Porque os próprios cristãos já estão aniquilando essa volta. Eles estão falando que não misericórdia, tem esse arrebatamento. E Deus fala que quem misericórdia. tirar alguma coisa ou colocar, e está em Apocalipse isso. Também Então vai nós dar temos conta, com que. toda certeza, na mesma Nós proporção. vamos, aqui nós vamos encontrar com ele nos ares. Isso. Você quer dizer que depois, quando vai ser? Eu creio que é meio imediato, viu? Depois que a igreja for tirada. Porque você imagina, eu vou contar uma coisa, porque todo mundo pensa que é igual uma pandemia aí, que deixou todo mundo oriçado, depois morreu, Não, todo não, mundo não, não. perdeu Vai todo ser mundo, muito vamos diferente. tocar a vida. Não é. Gente, este mundo, as águas, o sol, o fogo, tudo vai ter que dar aos mortos. Na época de Jesus, já abriram o túmulo para alguns santos aparecerem. Você imagina tudo que é cova, tudo que é lugar abrindo, e avião caindo, e com esses congestionamentos, todo mundo Vai batido, não ser tem uma jeito de sair, loucura. Vai ser uma morto, loucura. Vai ser machucado. uma loucura. Ai do coitado que não for arrebatado. E Jesus diz aqui: tinha uma coisa. Os caras pensaram assim, ué, mas Jesus vai voltar. Porque todo mundo, a hora que recebe Jesus dessa forma, ele fica pensando que vem já para ele, que eu já vou para o céu. Então, a gente vê de uma maneira maravilhosa. Eu acredito que todo mundo fica sabendo disso, pensa. Aqui eles falavam, mas meu Deus, os nossos que Jesus não voltou, morreram, eles não viram esse arrebatamento? E ele fala para eles, não fica preocupado. Como o mundo morreu, não sabe para onde vai, não tem. Eles estão lá guardadinhos. E eles vão ser o primeiro ainda. Eles vão ressuscitar primeiro dos que ficarem vivos e forem de Jesus. E nós encontraremos junto. Então, você imagina o mar girando desde da fundação do mundo, não, desde o dilúvio, porque aquele mundo já foi julgado. Ele fala que Jesus, quando vai até o terceiro, aqueles 3 dias, ele desce até a mansão dos mortos e leva cativo o cativeiro, E e ele cativo o fala assim, cativeiro. Era uma quando a colocação que o gente, pastor porque, Bartimeu sempre gente, trazia, olha aqui, e deixa eu te lembro falar muito uma bem. coisa, tinha gente na barriga, criança em barriga de mãe, porque estavam nascendo, morrendo, fazendo tudo. Tinha inocente, tinha doente, tinha tudo.
Tem aqueles que Deus não, ele não precisa poupar, falar, não, esses vão ficar vivos, porque ele recolhe. É para a glória dele, essas pessoas. Então, Jesus Com desceu certeza. lá e pregou e realmente fez justiça. Os que não quiseram mesmo, não, nós não topamos isso, tá bom. E agora, desde Abraão para cá, ele vai julgar. Imagina todo mundo ressuscitando. Ó, de quanto tempo? Você acha que esse mundo ainda vai continuar? Tem jeito de continuar? Um pouquinho? Ou para alguém pensar que tem paz? Agora eu vou esperar Jesus Cristo para eu ser salvo? Tá? Agora eu vou querer... Ó, as 10 virgens, as Não 5 vai ter mais jeito. entraram, as outras não. Viu? Eu vou parar aqui, porque aqui, senão eu O vou Daniel continuar. levantou, está com a mão Vai ter levantada ali, 24. aguardando que ele vai ser o próximo. Daniel, querido, abre o seu microfone, fica à vontade. Obrigado, irmã Maria Alice, pela sua contribuição. Não, porque eu estava muito ruim hoje. Essa semana inteira, desde sexta. Mas valeu, foi bom você estar aqui, querida, muito importante. É uma alegria ter você com a gente. Daniel, fica à vontade, querido. Depois a irmã Sueli. Pastor, eu vi que no versículo 14, ele fala, na minha Bíblia, que é a pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele os que dormem. Eu queria saber o porquê que tá, por que ele falou que Jesus morreu, e se no grego também está assim, ele fala, depois em mais um outro versículo na frente, ele continua falando os que dormem. Eu até fechei meu microfone que eu perdi o comecinho da sua fala. Se você precisar de ajuda nessa resposta, eu também ajudo, viu, um pouquinho. Peraí, não, eu não ouvi o começo da pergunta. Eu vou pedir para você repetir, que eu perdi o começo. O som falhou, o áudio falhou. Eu até cortei meu microfone para ver se era interferência daqui. Tá. No versículo 14, ele fala que Jesus morreu e ressuscitou. E que Jesus trará, e quando ele voltar, ele vai trazer na companhia dele os que estão dormindo. E depois, mais nos outros versículos, ele também repete essa versão, estão dormindo. E depois no versículo... Tá. No 16, ele fala assim que os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Eu queria saber por que se no grego também está escrito que dorme, ou se poderia estar tudo que morreu ou todos os que dormem, porque parece que os que dormem ele está falando que é num sentido mais suave, que logo vai despertar. A visão, a interpretação, inclusive, que eu não. Veja bem, a minha colocação, inclusive, que a irmã Maria Alice colocou, é que, na verdade, é o seguinte: quando ele diz dormem, a palavra ali, inclusive, é dormem, é no sentido da ideia de alguém que está dormindo, literalmente. Que quando Jesus voltar, nós teremos corpos glorificados. Porque senão você vai se continuar sentindo dor. Senão você vai continuar perecível. Essa carne é perecível. Então nós teremos corpos glorificados. E é por isso que aqueles que estão dormindo em Cristo, ou seja, que estão aguardando o retorno de Jesus, voltarão junto com ele. Voltarão junto com ele. Mas lembra que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Tá? E também a colocação que a irmã Maria Alice fez, colocou, né, pra gente, trouxe a memória, né? Ele tomou o cativo, o cativeiro, ou seja, o que era o que o judeu chamava de Seol, que era a habitação da alma dos mortos, as pessoas ficavam num sono. Lembra, inclusive, quando aconteceu no Monte da Transfiguração? Ele falou com vivos, não com mortos. Lembram disso? Então, ou seja, a pessoa passa para a eternidade como vivo. O corpo é que ainda não foi glorificado. Jesus
Quando o primeiro encontro ele falou, não, ainda não subiu ao Pai, meu corpo não foi glorificado. Lembra disso? Mas quando ele voltar, todos nós teremos um novo corpo para morar no novo céu e numa nova terra. Essa terra aqui não vai mais existir. Aliás, eu acho que vai ficar para os testemunhas de Jeová. Eles que vão ficar aqui junto com que os 144 mil já estão na glória, entendeu? Desculpa a colocação. Eu às vezes Escuta, tem um esqueço. versículo, viu, que esclarece bem tudo isso que você falou, meu irmão. Quando Jesus fala para o ladrão da direita, hoje estarás comigo no paraíso. Ele fala assim, Isso mesmo. meu senhor, lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Já Quando entrares no reconheceu que teu era reino. rei e que ele ia voltar, hein? Lembra de mim. Já viu tudo ali. Aí Jesus fala assim para ele, hoje estarás comigo Estarás no comigo paraíso. Ele não no foi paraíso. Hoje. ressuscitado. Ele quis dizer, ó, aquele que morre em mim está comigo, eu não largo. Viverá Ele para nem sempre. tinha ressuscitado o corpo dele ainda. Exatamente. O que acontece é que depois que Jesus voltar, aí vai se estabelecer um novo céu Sim. e uma nova terra, tá? Tá. Então aí já é um Aí reinado nós com vamos Jesus. viver, né? Exatamente. Ô, Aí nós vamos entrar na Nova Jerusalém, aí vai ser uma outra realidade, que é que está descrito em Apocalipse. E aí, quando o rei vai reinar eternamente. E onde, como é que vai ser? Um novo corpo glorificado, porque se você viver com esse corpo é perecível. Isso aqui é pó. E vai ter que virar pó. Então, um novo corpo, não sujeito a doença, não sujeito às coisas desse mundo, não sujeito ao pecado, muito parecido com o que Adão e Eva tinham antes do pecado, que eles eram eternos. Mas o que aconteceu? Como eles pecaram, tiveram que sair, se foram expulsos. Mas você vai ter um lugar agora, uma nova Jerusalém, uma terra onde as ruas são de ouro, os portões são de pérola, os muros de jaspe luzente. E ali é para onde nós vamos. Arrebatados, transformados. Ah, Betão, e agora? Mas eu vou lembrar da coisa do passado? Não, para que você vai lembrar de tristeza? Para entendi. que você vai levar maldade? Ou vai lembrar do mal que lhe fizeram? Não. Nós seremos transformados. E essa transformação, nós seremos como anjos nos céus. Como anjo no céu. Anjo, começa que anjo não. Ah, como é que é o corpo de um anjo? Você toca? Não. Às vezes ele pode aparecer para alguém, como apareceram alguns, enviados, mas numa missão especial. E depois volta para a glória. Ah, mas a roupa deles era como vestes luzentes. Lembra quando viram os anjos lá, sentados no túmulo? Vai ser isso, meu querido. Vai ser isso. Por quê? E ele fala que dorme, porque o corpo ainda não foi glorificado. Nós seremos glorificados, o corpo do homem, dos mortais, vamos Mas assim mesmo dizer, né? dormindo com ele desse jeito, vale a pena, viu? Exatamente. Aí nós Mesmo. vamos ter corpo glorificado e seremos transformados. Aqueles que estão vivos aqui, que não experimentaram a morte, serão transformados num piscar de olhos. Nós vamos ver isso ainda, tá? Tá. E vamos bater Pastor, nessa tecla. só Pode falar, querido. rapidinho. Eu sei que os adventistas, eles acreditam que nós vamos esperar que os salvos vão esperar a volta de Cristo dormindo, porque eles têm uma interpretação diferente desse versículo que a irmã Maria Alice falou, que eles falam que quando Jesus fala hoje ainda, te digo ainda hoje, te encontrarei no reino dos céus. Só que eles falam, como não tem vírgula na escrita grega, eles colocam a vírgula num outro local, eles falam, te digo ainda hoje, vírgula, te encontrarei no reino dos céus, que não é hoje, naquele dia, nas 3 horas da tarde Mas lá daquele dia. a questão do grego nesse ponto aí, para quem é estudante de grego,
tá? Eu sou estudante de grego, o grego é muito claro nesse aspecto. Não deixa dúvida, tá? Ali não tem o Kai, não tem nada que dê. O grego, ele é visual. Você bate o olho, você vê como se fosse um desenho. Ele não deixa dúvida, tá? E nesse texto, inclusive, o grego é muito claro. Estarás comigo no paraíso. Esse hoje, tá? Não tem cai nem antes e nem depois, tá? Se tivesse se fosse um outro dia, teria um cai, teria ou mesmo a sinalização. Não tem essa sinalização. E nenhum dos documentos, tá? Tem sinalização. E outra, vou dizer uma coisa para você. Sabe quantos documentos são? Hoje, a NA 28, os documentos mais aceitos, são 28 mil documentos. Aliás, o cristianismo é a religião mais bem documentada do mundo, da história da humanidade. Nenhuma religião está tão bem documentada quanto o cristianismo. Inclusive, até por não cristãos. Isso que é legal. Por isso que a gente tem essa E ali, tranquilidade em falar, ali ele tá fala, ok? eu sou rei mesmo. Que ele fala, quando vieres o seu reino, eu sou rei e eu tenho o poder, eu sou salvador de você estar comigo onde eu tiver, eu reino. Eu levo quem eu quero Jesus levar, nunca escondeu a eu sua salvo. colocação. E desde quando ele começa o seu ministério, tá? Ele fala: o Espírito Santo é sobre mim, para pregar as boas novas, para curar os quebrantados, pôr em liberdade os oprimidos, dar vistas aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías, que é o texto de Isaías. Ele fecha o livro e diz: hoje cumpriu-se essa profecia. Simples assim. Simples assim. E para quem tinha dúvida, tá? Ele apareceu inúmeras vezes para várias pessoas. E mais de 600 mil pessoas o viram ser assunto aos céus. A quantidade de testemunhas era imensa naquela época. Tanto que transformou Jerusalém. O pessoal não tinha dúvida quem era Jesus. As pessoas não tinham dúvida que ele havia ressuscitado. E até aqueles que ainda tinham dúvida no dia da ressurreição, que eram os discípulos lá no caminho de Emaús, puxa, como é que a gente não percebeu isso? E, lógico, ele deixou muito claro. Por isso, quando eu pedi para vocês que eu falei do texto, tá? De, lá de Mateus, de Mateus, é justamente isso. É só mais um texto que reforça isso, mas é muito importante o que Paulo está colocando. Paulo diz o seguinte: olha, não tenho dúvida, nós seremos arrebatados, em algumas traduções traz a palavra arrebatado, ou seja, seremos tomados, isso encontraremos com ele nas nuvens. Nós seremos, ele deu um preâmbulo no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e agora nesse capítulo ele é um pouco mais enfático, e depois um pouco mais, tá? Os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, quem está vivo vai ter essa subida. E outro dia eu levei um escorregão. Já levou um escorregão daqueles que você sente o peso do seu corpo sumir? Eu comecei a imaginar, gente, quando for arrebatado vai ser algo parecido com isso. Pode ser menos esperar, querido. A carne velha, desculpa a colocação, ela vai sumir. E o corpo glorificado, um corpo que não é corruptível, para uma eternidade toda. Ah, mas e quando isso vai acontecer? Pode ser daqui a meia hora, daqui a 2 minutos. Os Tessalonicenses estavam nessa expectativa. Eu estou nessa expectativa. Pelos sinais aí,
Eu acho que Jesus chegou para o anjo assim, ô anjo, dá uma lustrada na sua trombeta aí que daqui a pouco você vai tocar ela. Aí qual é a minha preocupação? Ah, mas quem morrer? Ele está num lugar aí, ou como o judeu chamava de Seol, que era a habitação, vai ter ficar lá no reservatório? Não, já está com Jesus. Já está com Jesus. Já está com Jesus. A diferença é que ele não tem o corpo glorificado ainda, mas já está com Jesus. É recebido no céu como o ladrão da cruz, tá? Ou como Jesus falou na parábola do rico e Lázaro. Já está com ele. Já está. É imediato. Morreu, passou para a eternidade. E eu tive um amigo que ele teve uma parada cardíaca que ele se sentiu saindo do corpo, né? O Betão, eu escorreguei do meu corpo. Aí voltei. Falei, se preocupa não, querido, que eu sei o que é escorregar e cair e não sentir o peso do corpo. Já infartei também, achei que seria a minha vez. Fiquei com aquela expectativa. Quando acordei na UTI, falei, não foi dessa vez, que droga. Mas tudo bem. Mas é que tá, você tem que estar como Paulo descreveu. E tranquilo. Ah, mas eles acham que você vai ficar num lugar lá que Deus vai fazer um depósito e tem as gavetinhas lá que fica lá, irmão número 1, irmão número 2, tal, tal, tal. Você tem um número que. Não, não. Não, não, não. Ele levou cativo ao cativeiro. E agora, quem morre, quem passa para a eternidade, imediatamente com Jesus. Imediatamente. Quando Amém. Jesus vier buscar a sua igreja, aí sim, corpo glorificado, todos. Aí quando fala que o mar devolverá os seus mortos, né? E toda essa colocação que é feita, mas é por um corpo glorificado, não é um corpo corruptível. Porque esse corpo aqui, cinza, pó. Cinza, pó, poeira, terra. E os elementos que compõem o corpo humano, todo mundo já os químicos já pesquisaram. São elementos da terra mesmo. O corpo glorificado é uma outra história. Não sofre limitação física, não sofre limitação de espaço, não sofre limitação de tempo. Esse é o corpo que nós vamos receber quando Jesus voltar. Ah, você usa óculos? Não vai precisar mais de óculos. Tem aparelho aí no coração? Tem válvula? Não vai precisar mais disso. Entendeu? Não vai precisar mais de remédio, não vai sentir mais dor, não vai sofrer mais. Desculpa, querido, eu estender porque eu quero deixar muito claro qual é a nossa visão e qual é a nossa interpretação. Ah, mas dá para discutir algum aspecto? Dá, a gente discute no grego. Quer discutir no grego, a gente discute no grego. Quer discutir no português? Bom português? Vamos pegar os trechos bíblicos. Mas no grego, a colocação é essa. É numa colocação de dormência mesmo. Mas o que eu entendo claramente aqui, pelo contexto bíblico, que é apenas o corpo que vai ser glorificado. Enquanto ele não foi glorificado, ele é pó. Por isso o mar vai ter que devolver, a sepultura vai ter que devolver, porque é pó. E esse corpo que foi decomposto, virou pó, vai ser glorificado. Aí sim, num corpo glorificado, estaremos com o Senhor para sempre nas nuvens. Ok? Gente, eu estourei um pouco do tempo e no próximo encontro eu prometo ser mais sucinto. Combinado? Daniel, por gentileza, querido, você pode orar agradecendo pelo estudo dessa noite, querido? Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado pela disponibilidade do pastor e dos irmãos. Que o Senhor permita que nós gravamos essas palavras no nosso coração e tenhamos sabedoria para aplicá-la durante o dia. Que o Senhor abençoe o restante da nossa semana e que todos tenhamos saúde para estar aqui novamente na próxima terça-feira. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, muito obrigado por esse tempo, pela paciência de vocês para conosco. Fiquem na paz.
Um restante de semana abençoado para vocês. Fiquem na paz. Até terça-feira que vem. Amém. Amém. Até.